Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. Hoje para falar sobre política e espiritualidade, que balaio de gato é isso? Mas antes eu queria deixar um recadinho, que a gente está fazendo o chá rifa da Lira, que é o baby que está aqui na minha barriguinha. E logo logo tá por aí, já estamos de 35 semanas, então em breve ela vai estar aparecendo aí com seu rostinho. E estamos fazendo, ao invés de fazer aquele chá de fraldas, aquelas coisas todas, a gente está fazendo um enxoval ecológico. E a gente criou uma cesta com cristais, pedras, incensos, avaliada em R$600. E tá rifando essa cesta para nos ajudar aí a levantar um valor para, né, ajudar com tudo que tem quando chega um bebê. Então são R$10 cada número, tudo online, tudo pelo Rifatec. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e nos comentários, se você quiser participar, é muito bem-vindo. É isso aí. E para complementar o segundo recadinho do coração, que é muito importante também, a agenda para constelação familiar, esse sistema está aberta. Quem quiser, né, entrar em contato comigo, o telefone está aqui embaixo para tirar dúvidas. Inclusive, se você quiser participar de constelações em grupo também, é muito bem-vindo para conhecer a ferramenta e ver como que as coisas realmente se desenrolam nesse processo de autoconhecimento, que é muito bacana. Se tiver também dúvida, né, pode mandar para ele, porque às vezes a gente tem uma ideia da constelação que não é a verdadeira, então a gente pergunta e sana essas dúvidas também. Isso aí. Bom, e vamos entrar no assunto de hoje e botar o dedo na ferida, assim, de muita gente. A gente tem a obrigação de ter a consciência sobre tudo que acontece na realidade que a gente vive, né? Porque então, isso faz parte do processo. Exatamente, a política, ela tem tudo a ver com a espiritualidade, tem tudo a ver com o coletivo, com o social, com o que a gente quer para o coletivo, né? Então se a gente ignora e se a gente fala, não, eu não quero me envolver porque eu preciso me manter elevado, a política só tem ladrão e como que a gente vai fazer uma transformação na nossa sociedade, né? A gente sabe que sim, é muito importante vibrar positivo, vibrar alto, pensamentos positivos, a gente botar a mão na massa também é importante, né? Fazer todas as práticas espirituais, né? Cada um tem a sua, é lógico, gente. Tudo tudo se complementa, isso, né? É tudo complementar, sabe? A gente acredita muito nessa espiritualidade que ela é pé no chão. Que realmente a gente abra os olhos para ter empatia, para ver e entender o que o outro está passando, para ver e entender o sofrimento, a mazela, tanto do ser humano quanto da humanidade como um todo. E a gente precisa olhar para as feridas do coletivo, senão como que a gente vai ajudar, elevar, enfim. Então, desde o nosso voto, das nossas escolhas diárias dentro de casa, das questões, com tudo, né, gente? Como a gente usa os recursos que chegam até a gente, como que a gente descarta o nosso lixo, quais são os produtos que a gente está comprando. Tudo isso faz parte de uma consciência, de uma expansão, faz parte do coletivo, de como pensar e influenciar o coletivo de uma forma positiva, né? Vibrar, se elevar, estar em uma energia bacana é essencial, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde o coletivo está denso e está muito pesado. Mas a gente não deve negar a realidade, né? Por quê? Porque tem pessoas passando fome, o número de moradores de rua aumentou muito, tem pessoas que perderam emprego, tanto pessoas que tinham uma condição mais simples do que aquelas que tinham uma condição melhor, também estão perdendo dinheiro. Então, assim, é uma coisa que afeta todo mundo, só que de formas diferentes. Porque estamos no mesmo barco, mas nem todos estão no mesmo barco, porque tem pessoas com muito mais dificuldade do que a gente. Sabemos que temos condições, vamos dizer assim, diferentes de outras pessoas, né? A gente tem, como é que chama? Cabeça de grávida é ótimo. Privilégios. Privilégios, né? E não é porque a gente tem esses privilégios que a gente pode se dar no direito de achar que a gente não precisa se envolver com nada disso, que é só eu vou viver a minha vidinha aqui, vou vibrar alto aqui, vou comer minha comida orgânica porque eu posso pagar e tudo mais, e dane-se, porque a ascensão é individual. Ok, a ascensão é individual, ela é individual, mas se você quer contribuir para que a maior parte de pessoas desperte
entre em sintonia com essa nova energia e acelere o processo de transformação coletiva, não somente individual, então você tem que fazer a sua parte. Deixa eu te falar só uma coisinha se você não sabe. O plano maior, divino, espiritual, é para que a maior quantidade de pessoas despertem e passem pelo processo de transição planetária de uma forma mais equilibrada, com mais consciência, assim por diante. O plano da espiritualidade é que todos, sem exceção, possam ascender, né, para uma nova realidade. Para que todos tenham essa oportunidade, né? Porque é igual a pirâmide de Maslow que a gente fala, se você não tem as necessidades básicas supridas, ali o mínimo do mínimo para você sobreviver, como você vai ter pensamento, assim, como você vai ter condições de pensar em expansão de consciência, em meditar, se a sua barriga está roncando com fome, se você tem que se preocupar que seu filho está dormindo num papelão embaixo de uma ponte. Então, entende, gente, assim, uma coisa leva a outra. E a política é uma parte da terceira dimensão, então a gente precisa estar envolvido. Gente, não precisamos ser ativistas, a gente não precisa criar bandeiras e tal. Porque assim, cada pessoa sabe o que é que está sendo chamado para fazer. Existem várias formas de trabalhar dentro daquilo que se chama política, tá? Então, o que a gente está falando aqui não é que você deve ir sair às ruas, gritar, bater panela ou criar uma associação, um grupo, enfim. Para você ser ativista e trazer pessoas para debate, não é todo mundo que tem esse chamado, não é todo mundo que sente de fazer isso. Só que tem muitas pessoas fazendo, ainda bem, porque a gente precisa. Mas você pode estudar, se inteirar, estar atento ao que está acontecendo no plano coletivo, né, as propostas, as coisas que estão saindo por aí. E não tô falando de fake news, gente, não tô falando de WhatsApp, de mensagenzinha que chega no celular, no Facebook. Não, de você ir atrás da informação, pesquisar, ver se aquilo ali está correto, se é isso mesmo. Porque hoje em dia, né, estamos sendo totalmente bombardeados com criações de informações falsas para confundir mesmo a nossa cabeça. E a gente não está conseguindo enxergar com clareza muitas vezes. Então precisamos sim vasculhar, que nem um detetive, né? Para ver de onde que está vindo aquilo, quem criou aquilo, se aquela pessoa tem segundas intenções, terceiras, quartas, não tem. Enfim, o que eu quero dizer? Precisamos estar informados, certo? A gente não precisa bater panela, criar grupos para discussão, nada disso, mas você precisa estar inteirado, precisa estar sabendo, esse é o mínimo. Isso assim, se você sente chamado de criar grupo, bater panela, gente, faça. É ótimo. Com todo o seu amor, com toda a sua intenção de realmente focar a sua energia em algo que você deseja, né, pro coletivo, né? Então isso é importante você seguir o desejo do seu coração. Se o seu coração fala bater panela, criar grupo, se manifestar, ir às ruas, faça, com toda a consciência possível. Apenas para deixar claro para vocês aqui, eu e a Aline, a gente não tem político de estimação. Políticos de estimação seria favoritos, ou se a gente é mais de um lado do que outro, enfim, a gente não tem nada o nosso disso. Posicionamento de uma forma geral para a vida, não é só com relação à política. A gente leva a nossa vida de uma forma consciente, pensando na forma que a gente pode impactar o coletivo de uma forma positiva. O que é melhor para o coletivo, né? Então a gente vive a nossa vida pautado nisso, e de que forma que a gente pode agir no nosso dia a dia para o bem maior da coletividade. E aí é um convite que a gente faz para vocês também. O que no seu dia a dia, nas suas escolhas, sendo de consumo, sendo de política, sendo de qualquer outra coisa... Quais são as coisas que você apoia? Justo, o que você está consumindo, de que forma que você está consumindo isso, como que você apoia ou não apoia, quais são os ideais que você abraça ou não abraça, entende? A gente sabe que a gente está na terceira dimensão, que é um mundo dual, que tem as polaridades e que a gente veio aqui para experienciar tudo que a terceira dimensão do planeta Terra nos proporciona. Então isso inclui sentimentos, a parte física, a parte que a gente gosta, a parte que a gente não gosta, regras que regem o nosso mundo hoje.
Então a gente precisa se inteirar sim, precisa se envolver sim, para que a gente possa ser um veículo para trazer mudanças que a gente deseja ver no mundo. Então assim, se você apoia Zezinho, Luizinho, Guinho, sei lá, quem seja que você apoia, só para refletir, né? Se essa pessoa realmente está trazendo coisas para o bem coletivo, ou se a pessoa está tirando o direito de indígena, direito da agricultura aos familiares, está focando seus esforços de governo em grandes banqueiros e aumentar a fortuna de poucas pessoas e poucas empresas, né, num país grande como o Brasil, entendeu? Então assim, a gente tem que, se você nesse momento se julga uma pessoa com consciência expandida, trabalhando a sua espiritualidade, como que você consegue apoiar alguém que não pensa no coletivo? Sabe? Não é uma crítica não, gente, pelo amor de Deus, cada um tem sua escolha, aqui sem julgamento, mas para pensar, né, que ascensão planetária é essa que você está buscando, entendeu? O que te leva a acreditar, né, que essa pessoa realmente está fazendo pelo bem coletivo e não para si próprio ou para os que têm já uma condição financeira bem estabelecida, que são as pessoas, né, os grandes empresários e enfim, facilitando para essas pessoas, para esses caras. Então assim, para deixar claro nesse vídeo, qual que é o nosso posicionamento político? Nós somos sim fora Bolsonaro, nós não votamos nele na última eleição, e não vamos votar nele na próxima. Caso ele vá até a próxima eleição. Caso ele vá até a próxima eleição. Porque, motivos não faltam, gente. É só você ir atrás, você começar a se inteirar um pouco melhor, um pouco mais a fundo. Nós entendemos que tem pessoas, principalmente do ramo da espiritualidade, que acreditam muito que ele é tipo um salvador, um cara que tá aqui para quebrar com paradigmas, isso e aquilo, bababi, bababá. Mas nós, já desde quando ele estava se candidatando, a gente já sentia, a gente já recebeu a informação de que ele ganharia, mas que seria para trazer as sombras à tona, para que o coletivo visse o que ele não quer aqui mais. E a gente partir do princípio do que eu quero então. Se eu não quero isso que está se apresentando aqui, então o que eu quero? Gente, assim, vamos ser bem pragmáticos, né? Durante toda a campanha que ele fez, foi realmente um discurso de ódio com relação às minorias, entendeu? E favorecimento de grandes empresários, em resumo, faltou né? respeito. Em resumo, né, gente? E faltou com muito respeito e falta até hoje, né? Vide todas as coisas durante a pandemia que ele fez e falou. Agora, se você está surpreso com tudo que está acontecendo, eu lamento, mas ele já estava escancarado que isso ia acontecer, né? É uma coisa assim, né? Tipo, não tem como cobrar dele uma coisa que ele não prometeu, porque ele não prometeu. Na verdade, dava para ver o que ele estava propondo. Dá para ver o caminho que ele queria seguir e está seguindo. Então ele está realmente seguindo o caminho que ele falou que ia seguir. Justamente, um caminho de super, ultra, mega conservadorismo. Só para pensar, se a gente como pessoas que são às vezes um pouco mais esclarecidas, que a gente está vendo um processo de transição planetária, a gente entende que essa estrutura que a gente vive hoje não se sustenta, porque tem muitas pessoas com pouco passando fome e pouquíssimas pessoas com muito. Então, gente, ele está só protelando, né? Tá só, como se fala, replicando um ciclo que já se vem há muitos anos, que a gente já entende que não dá certo. É só a gente analisar, né, tudo que tem acontecido nesses últimos anos aí, coisas aumentando, gás, arroz, tudo aumentando, comida, tá mais difícil o acesso. As pessoas, elas continuam ganhando a mesma coisa ou menos, que muitas pessoas tiveram reajuste de salário para poder se manter no mesmo emprego, então baixou bastante o poder de compra, enfim. A inflação aumentou. Aumentou, os aluguéis absurdo, do ano passado para esse ano, o IGPM ele chegou em 37%. Isso em julho, né? Em julho, então assim, olha o absurdo, né? Várias coisas, então botar a mão na consciência e entender que se tá ruim para quem tem dinheiro, imagina para quem já não tinha, sabe? A gente ficou chocado essa semana quando a gente viu uma notícia do Rio de Janeiro, onde as pessoas estavam indo atrás de carcaça, não sei se era um container, algum lugar que eles estavam jogando as carcaças lá, um frigorífico, e as pessoas indo atrás, fazendo fila para poder pegar um pouco daquele resto de carninha que fica no osso, para poder usar como proteína para poder se alimentar.
para poder comer, porque não tem, tá morando na rua, né? Então isso dói muito dentro da gente, tipo assim, poxa, tipo, aumentou muito, sabe? A pobreza aumentou muito. E isso é devido a tudo que está acontecendo, esse jogo de poderes, essa coisa meio esquisita, que não está estabilizado. Tudo bem que existe, né, os lados, não está querendo dizer aqui que não existe, né, pessoas que estão lá dentro da política, estão lá dentro lá em Brasília, pensando somente no seu umbigo e indo contra devido, né, a questões pessoais ali, enfim. Claro que tem, gente, é claro que tem. Onde tem ser humano tem confusão, onde tem confusão, né, falta consciência, óbvio. Mas diante da situação que a gente está vivendo, a gente precisa entender se realmente aquilo ali é o que a gente quer ver, é o que a gente quer experienciar, é o que o coletivo realmente está precisando. Será que a gente precisa de mais fome? Será que a gente realmente precisa mexer nas terras dos indígenas? Que na verdade foram os primeiros, são os brasileiros mais raiz que tem aqui, que são os né, originários daqui. Então olha a luta desse povo, gente, sabe? É muito sofrimento, é muito, eu acho até descarado isso tudo que está acontecendo. Os agrotóxicos aumentaram de 3 a 4 vezes o que era liberado antes agora. Então quer dizer, a gente está comendo mais veneno, sabe? Isso vai dar um desequilíbrio ambiental muito maior. Está sendo facilitado para as grandes empresas que poluem o meio ambiente, que fabricam muito plástico. Então assim, gente, é uma coisa que a gente precisa realmente avaliar, sabe? Ter essa consciência, levar essa consciência para as eleições, votar, escolher. Por quê? Porque se você não escolher, você também está enviando uma energia para o universo, você está dizendo o que você tanto faz para você, né? Tanto faz, tanto fez, se o fulano, ciclano, então tanto faz. Você está querendo se abster, mas isso tem sim consequências, toda escolha tem uma consequência. Então assim, você vai pensar, nossa, mas é tudo farinha do mesmo saco, né? Tudo é corrupto, enfim. A gente concorda que é difícil. Não estou dizendo que é fácil, né? Mas naquele momento onde você vai escolher um representante do povo, para pensar, pesquise quais são as suas propostas, veja o seu histórico, veja, né, se realmente o que ele fez, o que ele está propondo tem coerência com o mundo que você quer ver. Entende? Porque nem todo mundo, assim, as pessoas não são perfeitas, então é óbvio que vai ter ali a parte legal, positiva, e vai ter a parte política suja ali envolvida. Aí você tem que ver o que pesa mais, o que pesa menos e a realização disso. Porque o que importa mesmo também depois é a realização disso. E a gente cobrar. Porque não importa se a gente põe fulano ou ciclano, a gente precisa ficar de olho nas ações, nas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque só consegue roubar porque o coletivo não tem fiscalização. Não tá aí em cima. Então também tem parte nossa, coletiva, vamos dizer assim, nós somos responsáveis. Responsabilidade coletiva, né? Vamos supor, você tem uma empresa, aí o seu funcionário falta, ou não entrega o resultado que você espera, ou rouba do seu estoque. Você vai fazer o que com esse funcionário? Vai conversar, isso se aplica pro nível nacional também, né? Começando pela sua cidade, estado e assim vai. E aí uma coisa que eu quero falar, que eu acho que é muito importante, tem muita gente que se dedica à espiritualidade, pensadores digitais inclusive, enfim, tal, que além de trazerem, né, essa visão de mundo perfeito, enfim, tal, e que não se posicionam, né, também, não se posicionam. E não se posicionar, gente, é tão ruim quanto fazer coisa errada, né? Por quê? Porque quando você não se posiciona, qualquer coisa serve, entende? Qualquer coisa serve pra você? Pra gente não, entendeu? O que você quer do mundo? Então se posicione pelo que você quer do mundo. Você não precisa entrar em discussão com ninguém, você não, nada. Se alguém te perguntar, responde. Simples, né? O que o Fernando está querendo dizer é que tem pessoas que se abstêm mesmo, de não querem... É o famoso isentão, né? E tá ali, tipo, não é nenhum lado, não é nenhum outro. A gente entende também essa posição, essa forma de pensar, né? Neutra. A gente entende a consciência que vem disso, desse pensamento. Mas se a gente realmente quer ver mudanças e transformações, a gente precisa começar a falar sobre isso, a gente precisa começar a entender
que a espiritualidade está em tudo e que a política faz parte disso tudo. Assim como tem pessoas que se isentam, que não falam e tudo mais, existem pessoas que estão perdendo o medo de falar sobre isso, estão vindo à tona e falando cada vez mais sobre política e espiritualidade. Porque realmente a espiritualidade precisa começar a adentrar, né, na política. E eu não estou falando de religião aqui, tá? Que às vezes tem uma pessoa aleatória caindo aqui que não entende. Nós não temos religião definida, nada disso. A gente está falando da espiritualidade em si. Daquela questão de você se colocar no lugar do outro, as necessidades básicas do outro, e não só pensar em você, na sua família, no seu bem-estar, né, do seu bairro, da sua cidade, não, pensar como um coletivo mesmo, e pensar principalmente nas gerações futuras que estão chegando, porque o que a gente vai deixar para essas gerações futuras? Se a água acabar, se o ar ficar cada vez pior, como que essas crianças vão sobreviver? Como que elas vão conseguir vir para cá e ter uma experiência boa de vida? Então a gente não pode só pensar na gente, a gente precisa pensar a longo prazo também. E isso tudo envolve política, isso tudo envolve políticas públicas, o que a gente quer para o coletivo, o que a gente quer ver transformado no mundo. Em resumo, assim, é importante sim se conectar com o alto, né, se conhecer, trabalhar o seu conhecimento, autoconhecimento, super importante se conectar com o mundo sutil, mas é tão importante quanto se conectar com a matéria, porque um não vive sem o outro, entende? E aqui na matéria o que acontece? Aqui a matéria é a manifestação do espírito, entende? Então para que a gente manifeste uma nova realidade, trazer o paraíso para a Terra, a gente precisa sim ação, né? Não tem como trazer um novo mundo sem ter ação. Exatamente. É necessário, ação com consciência, é necessário. E civilizações extraterrestres, tá, gente? Só pra gente recapitular aqui, existe sim políticas pré-definidas, existe hierarquia, existe as pessoas, cada uma tendo sua função dentro do coletivo, fazendo o melhor da forma que pode, olhando, o pensamento sempre é coletivo, o que nosso grupo vai fazer para a coletividade, nós estamos aqui enquanto nosso grupo está plantando para oferecer alimento para as outras pessoas do nosso coletivo, tem outros aqui cuidando e educando as crianças, tem outros ali trabalhando a expansão da consciência, como nós podemos nos desenvolver mais. Então, entende? Cada coisinha, cada um tem dentro de si o que pode oferecer para o mundo. E é isso que a gente está pedindo para você que pelo menos fazer o mínimo de você estar atualizado, estar atento às coisas que estão acontecendo ali. E ser ativo também, por exemplo, quando for o momento de votar, você ir votar consciente da sua escolha, de entender mesmo que aquela pessoa que você está escolhendo ali na urna, ela não precisa ser 100% de acordo com o que você acredita, porque eu acho que isso vai ser muito difícil de acontecer, principalmente no momento atual. Mas uma grande porcentagem daquilo que ela traz e ela quer aplicar e ela quer fazer, precisa estar em ressonância com o que você acredita. Então, por esse motivo, né, que seja por um motivo nobre, coletivo, e não um motivo de raiva, de ódio de outros partidos, ou enfim, é olhar o que cada um está trazendo ali como um presente para a coletividade e o que realmente a gente está precisando, certo? É isso. Esse era o bate-papo, então assim, não fica com raiva da gente se você pensa diferente, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acredita, como você pensa, porque às vezes a gente vai lendo e vai tendo outros insights e vai se expandindo cada vez mais. É pra gente ter uma coisa saudável, um bate-papo legal, um bate-papo saudável, sem esse ódio, essa raiva que tá no coletivo, tá, gente? Então a gente tá trazendo aqui nosso posicionamento, como a gente pensa, como a gente enxerga tudo isso, para que talvez possa te ajudar de alguma forma aí também com as suas conclusões, seus pensamentos, enfim. Para que todo mundo possa refletir um pouco, né, sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o mundo que a gente quer materializar, sobre o mundo que a gente quer deixar para as próximas gerações, independente de partido. A gente está falando aqui de ser humano. E de que forma o ser humano pode impactar positivamente para o bem maior da coletividade. Essa reflexão. A gente trouxe nosso posicionamento aqui sim, para que fique claro, que a gente sempre se posicione em prol do bem maior da coletividade,
Infelizmente, a pessoa que está na gerência do nosso país não pensa, né? Não está de acordo com aquilo que a gente acredita. Não tem muita gente que trabalha junto com ele que também favorece os próprios interesses. Isso pra gente não faz o menor sentido. E é por isso que a gente veio aqui trazer nosso posicionamento, a nossa reflexão, para que você também, de algum jeito, possa refletir e se posicionar perante o mundo para manifestar aquilo que você quer. E o que você quer ver no mundo? Deixa aqui embaixo pra gente nos comentários, que a gente sempre lê, a gente adora ler todas as reflexões, todos os pontos de vista. Isso ajuda a gente a expandir também, para entender outras perspectivas. Gratidão, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, até o próximo vídeo e namastê!